faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda. Voltamos. Eu não sei se... Peraí, tô sem foco. Acho que focou. Não sei se deu para acompanhar a introdução aqui, né? Tive um problema aqui com a internet, lá onde eu estava não estava funcionando muito bem. Mas então vou estar orando novamente. Eu não sei se não sei como ficou esse começo, se deu o que foi passado aqui ou não. Acredito que não tenha passado muita coisa. Quero pedir desculpa de novo, né, pela internet aí. Infelizmente eu vacilei nesse ponto. Estava num lugar um pouco longe aqui da internet. Vou estar então orando novamente. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra. Que você esteja abençoando, que a gente possa estar estudando bem. E tudo que a gente for ver aqui possamos levar para a nossa vida, o nosso cotidiano. Que você esteja junto conosco. Abençoe também a mim, tire toda a ansiedade, esse nervosismo que a gente fica, Senhor, que a gente possa estar conseguindo aprender um pouco da sua palavra. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, né, irmãos? Vamos finalmente. Então, o que eu queria propor para os irmãos, né, nosso estudo de hoje, é nós estudarmos sobre Tito. É um livro bem pequeno, né? É um livro, às vezes, até difícil de encontrar na nossa Bíblia, que fica no finalzinho da Bíblia, né? Então, se você puder abrir aí junto comigo, fique à vontade. Você vai lá no final do Novo Testamento, depois de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, fica ali perto de Filemão, que é outro livro bem pequenininho também. Mas vamos então entender quem é Tito, por que ele é tão importante para a gente, e por que às vezes a gente não estuda sobre ele, a gente não ouve falar muito sobre Tito. Para quem não sabe, né? Para quem não conhece ou conhece pouco sobre Tito, Tito ele era uma pessoa grega. Ele era grego e se converteu ao cristianismo. Então ele era uma pessoa que ajudava Paulo muito nas suas viagens, na sua pregação, em tudo que ele ia fazer. Ele era uma pessoa que Paulo poderia contar com ele para o que der e viesse. Então, Paulo sempre dava para ele alguma missão, sempre deixava ele para fazer alguma coisa, porque ele confiava em Tito. Deixa eu ver aqui, acho que eu recebi alguma coisa. Ah, tá. Agora que eu vi aqui, que agora melhorou. Valeu, gente. Obrigado aí, porque a gente fica meio sem... Tava funcionando na internet até na hora que eu apertei o transmitir. A internet começou a travar tudo. O Lianai aí, o Márcio, sabe como é que é esse negócio? A correria que a gente sempre tem quando vai fazer uma transmissão. Mas então, voltando, né, falando sobre Tito, ele era grego, e a gente pode ver isso no livro de Gálatas, quando Paulo estava falando sobre a circuncisão com algumas pessoas. Aí ele fala, em Gálatas capítulo 2, versículo 3, não feche sua Bíblia em Tito, que a gente vai voltar para lá. Aí ele vai falar, olha, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a se submeter à circuncisão. Então aqui, Paulo, Tito é uma pessoa muito interessante da narrativa histórica, da narrativa da Bíblia, né? De Atos ali, que quase não se fala nele também.
Talvez seja por isso que a gente não estuda muito sobre Tito, não fala muito sobre ele. Ele é alguém que a gente tem que pegar assim, Paulo fala sobre alguém e Tito estava comigo, e Tito veio ao meu encontro, e só assim, ele não é uma pessoa que aparecia muito, mas era alguém que trabalhava bastante, era alguém de confiança de Paulo. E ali, ele era companheiro de Paulo em algumas viagens, ele esteve viajando junto com Paulo e Barnabé. A gente ouve muito falar sobre Barnabé, ouve falar sobre Silas, e Tito às vezes fica de lado. E é alguém que Paulo deixou uma responsabilidade muito grande com ele. Paulo mandou ele para Creta. Eu peguei aqui uma imagenzinha para a gente ter uma localização de onde que fica Creta. Olha só, vou colocar ela aí. Não, peraí. A outra aqui, que a outra está maior. Vai tampar minha linda face aí. Olha. Então aqui nós temos ali onde está circulado aí a ilha de Creta, tá vendo? É uma ilha bem grande. E ela é interessante, Paulo ele teve essa visão, ele percebeu isso, que Creta era uma ilha que ficava no meio do Mediterrâneo. Esse aqui é o mar Mediterrâneo que nós conhecemos, às vezes de livro de história, de, de série, algumas coisas assim. Esse mar Mediterrâneo, essa parte todinha que está aparecendo aí, azul, né? É o mar Mediterrâneo. E Creta é uma ilha bem grande que ela dá acesso a muitos lugares. Ela tinha vários portos, até hoje existem esses portos lá, que ela leva a vários lugares. A gente vê aí, ela fica perto da Grécia, da Turquia, tem como você chegar na Líbia, lá no Egito, lá para lá da África. Então ela é um lugar estratégico, um ótimo lugar para se criar uma rede de igrejas, fazer com que o evangelho fosse propagado a partir dali. E é interessante que essa ilha, apesar de ser um lugar estratégico, um lugar bom, né, Paulo viu isso, só que a população de lá já não era uma população amigável. O povo de lá não tinha uma boa fama. Nós vemos que Tito teve essa responsabilidade de ir para um lugar onde não era fácil, um lugar que não era bom, para poder ali ensinar na igreja como a igreja deveria ser. Deixa eu tirar aqui o mapinha que eu acabei esquecendo. Como que a igreja deveria ser nos padrões cristãos. E por quê? Porque ali tinham vários falsos profetas. Nós vamos então ler aqui e vamos entender pelo menos uma parte. Eu espero que eu consiga terminar de falar sobre esse livro todo hoje, mas a gente vai entender a estrutura narrativa aqui do livro dessa carta de Paulo a Tito. Então vamos começar lendo Tito capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Senhor Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz de Deus Pai, que a graça e a paz de Deus, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Então aqui é a introdução, prefácio, né? Algumas Bíblias têm aqui, igual na minha, prefácio e saudação, que Paulo faz ali a Tito naquela ocasião. E aí ele fala, olha a intenção de Paulo com essa carta. Olha só, ele coloca assim, eu escrevo na esperança da vida eterna. O Evangelho é isso. O Evangelho que nós pregamos, que nós precisamos acreditar. O que Cristo veio fazer por nós é nos oferecer a vida eterna. E nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, nós temos essa esperança. Você precisa ter essa esperança de que você terá a vida eterna e não a morte eterna. E aí ele fala, olha só, no versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. É engraçado que algumas vezes o Davi de vez em quando fica perguntando o que Deus não pode fazer. Que Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Mas coisas que Deus não pode fazer é mentir, voltar atrás na palavra, se ele falou uma coisa ele vai cumprir, e ele não pode fazer com que a gente ame a ele nos dá o livre-arbítrio, e é interessante que
ele não pode deixar de nos amar, ele não consegue, ele não quer deixar de nos amar. E uma das coisas, ele não pode mentir, porque ele é fiel, porque ele cumpre o que ele promete, porque ele sabe que ele promete o que ele pode fazer o impossível. Então aqui ele fala, olha, eu tenho convicção, né? Eu tenho esperança da vida eterna, porque foi Deus que falou. Não foi porque homem nenhum falou, não foi porque eu inventei isso, porque Deus, que não pode mentir, ele prometeu isso antes dos tempos eternos. Então ele prometeu isso, não foi de ontem, prometeu isso há muito tempo. E aí ele fala, olha, meu filho na fé, no versículo 4, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então ele era uma pessoa, Tito era para Paulo uma pessoa muito importante. E é interessante que às vezes a gente pensa assim, se a pessoa é importante para mim, eu quero deixar ela perto de mim o tempo todo. Só que Tito era uma pessoa importante para Paulo, mas Paulo tinha a sabedoria de que, e Tito também, né? Ele era uma pessoa importante, mas ele era uma pessoa que precisava ficar em algum lugar, precisava ir em algum lugar em nome de Paulo, em nome de Cristo, para poder continuar falando do Evangelho. E ainda aqui, né, falando sobre essa introdução, ele vai e fala assim, olha, que a graça e a paz da parte de Deus Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Olha só como é importante isso. Como eu disse, ali naquele lugar era uma ilha muito grande. Pelo que a gente viu no mapa, ali não é uma ilha pequena, era uma ilha muito grande. E era uma ilha totalmente pecaminosa. Nós vamos ver isso mais para frente. Era uma ilha que as pessoas dali não tinham uma boa fama. E essa paz que Deus Pai pode nos dar e Cristo Jesus pode nos dar, precisava estar com ele. Então, Paulo não falou isso como algo que às vezes a gente faz fica com Deus, vai com Deus, que Deus esteja com você. Não, era uma coisa séria mesmo, que é a paz. Você está num lugar difícil de ficar, um lugar onde você não vai ter paz, mas que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela esteja com você. Aí, Paulo começa a falar para Tito os deveres e qualidades dos ministérios. Mas antes eu queria falar sobre o povo lá dessa ilha de Creta. Acho que eu falei Creta toda vez, né? Toda hora eu confundo Creta com a outra que eu não vou falar, que senão eu vou ficar confundindo depois. Se eu confundir, vocês relevam. Então, essa ilha, o povo de lá, eles não tinham uma boa fama perante o resto do mundo ali, daquela era ali. Uma das palavras do grego para mentiroso, uma das palavras para mentiroso era cretizo, ou cretizo, que vinha dessa ilha. Tipo assim, as pessoas daquela ilha não tinham uma boa fama, não tinham crédito com ninguém. Então, essa palavra de mentiroso, lá na Grécia, uma das palavras, né, para definir um mentiroso é cretizo. Então, quer dizer o quê? Uma pessoa de Creta, ela não é uma pessoa boa. Eles são sujeitos à traição, ganância, eles são violentos, eles são pessoas que se corrompem sexualmente. Aquela ilha ali não tinha uma boa fama, talvez por ser uma ilha portuária, por ser uma ilha onde a maioria dos homens ali, eles eram guerreiros, mas eles eram mercenários. Quem oferecesse maior valor para eles, eles lutavam, queriam só o dinheiro ali para eles. Então era um lugar muito difícil para se estabelecer uma igreja, e ali já tinha os cristãos morando ali. Aí Tito enviou Paulo ali para pôr ordem. Falou, Tito, você está indo para uma ilha, você está numa ilha em que você vai ajudar a organizar a igreja aí, porque aí tem muitos falsos profetas. Mas antes disso, ele fala dos deveres e qualificações dos ministérios. No versículo 5 do capítulo 1, nós vemos isso. Peraí, deixa eu só achar aqui. Isso. As tarefas, né? O que Tito deveria fazer ali? Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Então ele falou, olha,
Tito, eu estou te deixando aí nessa ilha para você colocar ordem na igreja. Primeira coisa, presbítero, você precisa arrumar ancião. Algumas traduções, não sei como é que está em outras traduções, fala ancião, fala líderes. Aqui na minha fala presbíteros. Conforme prescreveu a você. E essas instruções dos presbíteros são as mesmas que ele passou para Timóteo. Olha só. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão nem insubordinação, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado de coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não se apega ao vinho, não é violento, não é ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si, se apegando à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que condizem a esse ensino. Então aqui ele fala, olha só, o bispo, o presbítero, o líder da igreja, os líderes das igrejas que você está aí, que eram igrejas familiares, né? Não eram templos feitos ali. As pessoas se reuniam em casas naquela época, né? Estava desorganizado e ele falou, olha, você precisa colocar líderes aí e eles precisam ser pessoas exemplares, para quando eles forem falar com essas pessoas, eles não tenham acusação contra elas. E olha como deveria ser difícil naquela ilha onde as pessoas tinham a fama de ser pessoas desonestas, pessoas corruptas. Ele precisava encontrar ali pessoas irrepreensíveis e não só o líder. Olha só como a gente tem que prestar atenção, isso vale para nós até hoje. Não somente o líder precisa ser uma pessoa de índole irrepreensível, a família dele, marido de uma só mulher, e os filhos serem cristãos, e os filhos também serem irrepreensíveis, os filhos dele. Não podia ser violento, ganancioso, não se irritar facilmente, tinha que ser uma pessoa que tivesse a paciência, né, para poder ensinar, para poder estar ali com aquelas pessoas que não era fácil estar ali. E aí ele vai falando sobre isso, mas por que precisava ter essas pessoas? Porque ali existiam falsos profetas. Ali tinham pessoas que, que estavam ali para poder ganhar dinheiro. E é interessante que a gente pode ver, que a gente vê isso e parece que a gente está falando nos dias de hoje. Olha só o que ele fala desses falsos profetas que estão ali. Porque existem muito, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganosas, enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, com uma intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Não parece alguns líderes que a gente conhece por aí? A gente vê muitos líderes, infelizmente, que falam as coisas que não condizem com a palavra de Deus, que às vezes trazem coisas de outras religiões, de outras. Fazem um ecumenismo para poder ganhar ali, pessoas para poder estar ali, e tudo isso se reveste ao dinheiro que vai ser dado ali. Infelizmente, nós temos visto isso em todos os segmentos que a gente conhece, desde o cristão até o ateu. A gente vê isso desde pessoas na igreja, pessoas na igreja fazendo essas coisas, e isso não é difícil de se encontrar, infelizmente. Deveria ser algo com o ensinamento que nós temos, né, com a Bíblia toda aqui para a gente ler. Nós deveríamos filtrar tão bem quando aparecesse um líder desse, que deveriam ser uma coisa difícil de se encontrar, mas infelizmente encontramos com muita facilidade. E aí ele fala que existem muitos, no versículo 10, especialmente da circuncisão. O que essas pessoas da circuncisão? Eram judeus que moravam ali, que residiam ali. E esses judeus, eles acreditavam que para ser uma pessoa cristã, para seguir a Cristo, se diziam seguidores de Cristo, você precisava seguir todos os ritos do judaísmo. Você deveria ser circuncidado, você deveria seguir as regras lá da Torá,
não poderia, vamos supor, comer carne de porco, não poderia fazer uma série de coisas que está lá nas leis, sendo que o próprio Tito não era circuncidado, como nós vimos lá em Gálatas capítulo 2. Né? Gálatas 2, acho que é. Eu estou meio perdido aqui no texto que fala que ele não precisou ser circuncidado. Gálatas 2, versículo 3. E aí, então, Paulo fala para ele, você tem duas tarefas aí. Eleger presbíteros que sejam de boa índole e confrontar a liderança que está aí corrompendo toda a população, que está enganando famílias inteiras, como ele fala aqui, né? E aí é interessante que ele usa um... Peraí que eu acho que o microfone caiu. Caiu, né? Eu nem sei se é esse microfone aqui que tá pegando o áudio, da onde está pegando. Mas ele usa aqui uma poesia, né? De uma pessoa, um próprio cretense, né? Uma pessoa de Creta, que fala assim no versículo 12: os cretenses são sempre mentirosos, feras, terríveis, comilões e preguiçosos. E aí, pesquisando um pouquinho, você pesquisar um pouquinho, só você acha quem foi que escreveu isso. Ele era um poeta que se chamava Epimênides. Epimênides, deve ser o nome dele. Esses nomes antigos a gente confunde tudo, mas tem um acento ali, é Epimênides. E ele escreveu isso, ele era um próprio cretense, alguém da própria ilha, e falava, olha só, o povo dali é um pessoal que eles são sempre mentirosos, cuidado com eles, eles são feras terríveis, eles só pensam em comer, são tudo preguiçosos. E aí Paulo fala assim no versículo 13, este testemunho é verdadeiro. Então aí, ó, é um lugar bom para poder criar uma igreja, é um lugar bom para poder as pessoas chegarem aí, saírem, difundirem o evangelho, mas aí a população é o problema. Você precisa trabalhar na população. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Então ele fala para Tito, ele não confrontá-los na maneira de querer ser melhor que eles, mas para eles serem sadios na fé, para eles converterem esses líderes que estão ali. Lá para o capítulo 3 ele vai falar sobre isso também. Esse testemunho, aí no 14, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos, e não se aí no versículo 13 e 14, né? Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Aqui, no caso, essas fábulas judaicas, se você for pesquisar, a gente acha que o judaísmo é só o que está na Bíblia. A gente acha que o povo judeu é só o que a gente conhece da Bíblia. Mas o que está na Bíblia é o que Deus se revelou para o povo judeu. Mas se você pesquisar um pouco, você vai ver tanta coisa judaica, tanta coisa que foi introduzida ali no povo judeu e coisa que eles mesmos criaram, algum folclore, algumas coisas do tipo, que eles pregavam aquilo. Uma coisa interessante, que se a gente for pesquisar, é sobre Lilith. Lilith eu achava que era coisa assim de fora, mas eram os próprios judeus que acreditavam que antes de Eva existia uma mulher que chamava Lilith. E ela não quis ser obediente a Adão, Deus expulsou ela dali. Os judeus criaram essa história. Os judeus, isso era uma fábula que era contada pelos judeus. Na Bíblia não menciona nada disso. A Bíblia é taxativa, fala Adão e Eva, quando fala lá da criação em Gênesis. Mas eles criavam essas fábulas para enfeitar, para poder aumentar alguma coisa. Então, eles contavam essas histórias e aí Paulo fala, olha, você está aí para poder convencê-los para eles não fazerem mais isso, não usarem desses artifícios para poder tentar convencer alguém do cristianismo, não precisa disso. E aí é interessante que no versículo 16, que fala, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha só, irmãos, isso daí fala profundamente com a gente. Afirmam que conhecem a Deus.
Quantas vezes nós achamos que conhecemos a Deus e quantas vezes nós cantamos dizendo que conhecemos a Deus, que queremos conhecer a Deus, que queremos conhecer a Jesus, mas as nossas ações, o nosso testemunho não condiz com o que nós falamos, pregamos e cantamos. E aí ele fala: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Por isso, são abomináveis. Olha só, uma pessoa que fala que conhece a Cristo, que fala que quer conhecer a Cristo, quer viver para Cristo, mas na vida real, na sua vida cotidiana, não faz nada disso. São abomináveis. E às vezes nós achamos que nós somos alguém, quando nós realmente, se a gente for olhar nossa vida, somos abomináveis perante o Senhor. Desobedientes e reprováveis para qualquer boa obra. Aqui Paulo está falando, não, você precisa escolher pessoas para fazer a obra. Esses que estão aí, eles não estão aprovados para qualquer boa obra. Eles estão reprovados para qualquer boa obra. Aí no capítulo 2, as instruções para as várias classes de cristãos. Aqui ele vai falar um pouco sobre a nova família que deveria ser constituída ali, que deveria existir ali. Os líderes cristãos, as pessoas cristãs deveriam ser dessa maneira. Aí ele vai falando sobre os homens, os idosos, que eles sejam moderados, no versículo 2. Que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na perseverança. Então essas pessoas, esses idosos, eles devem ser dessa maneira. Ensine você a eles como ser assim. Porque muitas das vezes a gente tem mania de julgar as pessoas, mania de julgar os lugares com o que nós ouvimos dizer, com o que nós sabemos daquele lugar, mas a gente não sabe como que foi a criação. Talvez as pessoas que estavam ali naquele momento, que faziam essas coisas, eram pessoas que aprenderam aquilo desde criança, desde sempre, e elas viviam daquela maneira, porque era dessa maneira que eles conheciam. E aí ele fala, as pessoas precisam ser desse jeito, da maneira cristã, mas eles precisam aprender. Então você, Tito, você está com essa responsabilidade de ensinar isso. Do mesmo modo, no versículo 3, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar os seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, olha só, os homens precisam ser pessoas boas, as mulheres precisam ser pessoas boas para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O que estava acontecendo ali naquele povo? A mensagem cristã não era atraente, porque as pessoas que estavam de fora viam os cristãos com a vida toda destruída, com a vida toda desordenada, por causa da liderança daquelas igrejas que estavam ali por causa do dinheiro. As pessoas viam aqueles cristãos e falavam: por que eu vou querer ser cristão se eles estão vivendo igual eu? Se a situação deles é igual a minha? Se o varão lá da igreja, né, ele faz a mesma coisa que eu faço? Aí Paulo fala, você tem que ensinar eles a serem pessoas diferentes, para que as outras pessoas olhem o testemunho dessas pessoas, desses cristãos, e Deus não ser a palavra de Deus não seja difamada. Olha como isso fala com a gente hoje em dia. Nós cristãos, o povo de fora, nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossa família está olhando para nós. E a palavra de Deus pode ser difamada por causa da gente. As pessoas podem olhar para a gente e falar: não quero ser cristão igual aquela pessoa, porque se for para ser cristão assim, eu prefiro não ser. Será que a gente tem tido essas qualidades? As pessoas têm procurado ser igual a nós? Será que nós estamos sendo bom testemunho? Aí ele fala para os mais jovens, do mesmo jeito, do mesmo modo, os mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Ele fala para todas as classes ali de adultos daquela região. E aí ele fala para Tito: seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado. Então aí ele fala, olha, quando alguém for tentar falar alguma coisa de você, eles não vão ter com o que te acusar,
porque você é uma pessoa irrepreensível, porque você é uma pessoa que sabe conversar, você não vai ser envergonhado pelo adversário quando eles vierem tentar confrontar você, que é um cristão. E eles não tenham nada a dizer ao nosso respeito. E aí ele fala uma coisa interessante também, quanto aos servos, no versículo 9 e versículo 10. Algumas Bíblias, algumas traduções, traduzem aqui, quanto aos escravos, quanto aos servos, na minha fala os servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. O que acontecia muito no meio cristão? Antes disso, a palavra escravo, hoje em dia, nós conhecemos a cultura de escravidão que foi feita há anos atrás, e ela é uma cultura totalmente devassa, uma cultura totalmente errada. Mas se nós formos estudar a escravidão na Bíblia, é uma escravidão um pouco diferente. A escravidão naquele tempo não era como a gente conhece, não era coisa era forçado, mas não era coisa. As pessoas se dispunham para ser escravas, algumas outras eram vendidas como escravo, mas elas tinham alguns direitos, vamos dizer assim. Era como um trabalhador de hoje em dia sem salário. Só recebia comida, tinha um prazo para ser escravo, ela não era escrava a vida toda. Então tinha algumas regras ali que não eram, tinham uma certa liberdade para poder fazer algumas coisas. Alguma dessas coisas era se reunir com a igreja no ambiente cristão. E o que acontecia no ambiente cristão? Os escravos viam ali que eles tinham liberdade para fazer o que eles queriam na hora que eles queriam no ambiente cristão. Isso, às vezes, trazia alguma revolta. Os escravos queriam fazer uma revolução ali. E ele fala aqui para Tito, Paulo fala para Tito, olha, que eles sejam obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivos de satisfação e que não sejam respondões, não furtem, nem deem prova, mas deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Até mesmo os escravos ali, eles tinham, os escravos cristãos, eles precisavam ser pessoas obedientes aos seus senhores. Ele não fala assim, agora você é livre, então você não precisa mais ser escravo. Não, você está nessa condição, você é cristão, você precisa ali então mostrar o seu cristianismo através de Cristo, nosso Senhor, da doutrina de Deus. E aqui no verso 11 do capítulo 2 ele fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Aqui ele faz como é que fala? Um resumo do que é o cristianismo. Né? Ela nos educa para regeneradas as impiedades e as paixões mundanas. Vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória de Deus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina essas coisas também. Ensina essas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze a você. Aqui então Paulo fala com Tito, olha, explica para as pessoas por que nós somos cristãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E essa graça veio através de Cristo, nosso Senhor, que se deu a si mesmo para morrer na cruz. É isso que é o Evangelho. Fala isso para as pessoas, que você vai ter êxito e ninguém vai desprezar você. Paulo falando ali para Tito, falando sobre isso. E aqui no capítulo 3 ele fala sobre uma nova humanidade. O que as pessoas iriam fazer. Ele fala para Tito assim, Tito, lembre as pessoas, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades que sejam obedientes, e estejam prontos para toda boa obra. Então aqui ele vai falando, olha, não é porque você é cristão, que você agora serve ao novo rei, que você agora vive uma nova aliança com o nosso Deus, que você não vai obedecer às autoridades. Isso fala com a gente. Às vezes
nós cristãos achamos que nós somos superiores às outras pessoas. Às vezes nosso governo, quem está na autoridade, né, civil sobre nós, fala alguma coisa, impõe alguma coisa e às vezes nós cristãos não queremos obedecer. Nós estamos numa época em que nós estamos em quarentena, temos que seguir algumas restrições. Às vezes alguns cristãos falam, mas eu sou crente e Deus não vai deixar que isso aconteça comigo, eu não vou obedecer o que está falando. Não, tem que obedecer. Somos cristãos, temos que dar testemunho sobre o que acontece. Os cristãos, ele vai falando que sejam pacíficos no capítulo 2. Ele fala que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Então os cristãos precisavam ser pessoas diferenciadas do povo que estava ali. Para as outras pessoas, olhando aquele testemunho, venham a conhecer a Cristo. Para que o mundo saiba que Cristo foi enviado para a salvação, para esse plano divino. Tito 3, do 4 ao 7, ele resume a mensagem do Evangelho. Mais uma vez, ele falando sobre o Evangelho, do versículo 4 ao versículo 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que às vezes as pessoas pregavam, olha só, trazendo de novo para nosso tempo, que esses falsos mestres pregavam é que se você fosse uma pessoa que fizesse algo, Deus ia obedecer, ia ouvir aquilo, ver aquela situação e aí você seria agraciado. Se você ofertasse tanto dinheiro, você estaria agradando a Deus. Se você fizesse tal coisa favorecendo um líder da igreja, você seria alguém que estava sendo visto por Deus e teria a bênção. Infelizmente, nós vemos isso no nosso tempo. Nós vemos que é uma carta escrita há tanto tempo atrás, mas que ela nos remete ao nosso tempo atual, do que a gente tem vivido hoje em dia. No versículo 9 e 10 do capítulo 3, Paulo instrui para evitar discussões tolas. Olha só, no versículo 9 do capítulo 3. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. O que ele está falando aqui? As pessoas vão chegar, esses falsos mestres, essas pessoas que ainda confiam nesses falsos mestres, vão tentar confrontar você com algumas discussões que não tem valor nenhum. Então evite isso. Se você falar com ele, no versículo 3, evite as pessoas que provocam divisões. Depois de admoestá-las uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, ele falou o seguinte: se alguém vier falar com você, você falar, não, olha só, isso está errado, mostrar na palavra que aquilo está errado, que aquilo não é daquela maneira, que tem uma maneira correta de se fazer, mostrar para a pessoa o caminho, ela não quiser seguir, deixa ela já sabe o que deve ser feito e não faz porque ela não quer. Ela já está pervertida, ela vive pecando e está condenada por si mesma. Se condena a si mesmo se condena. Então, olha só, irmãos, isso aqui não quer dizer que o evangelho deve ser assim, vou pregar para aquela pessoa, se ela não quiser se converter, o problema é dela. Não. O que ele está falando aqui é pessoas que estão querendo confrontar o evangelho e ali trazer uma discordância, trazer ali uma divisão no meio da igreja. E aqui eu não falo de igreja, uma igreja casa de oração, outra igreja, não. A igreja, o povo de Deus, que estava reunido naquele lugar. E aí, finalizando, né? Acho que vai dar para finalizar, graças a Deus. O livro aqui, no capítulo 3, no versículo 12, ele dá algumas últimas recomendações. Ele fala que vai enviar outras pessoas para ajudar Tito nessa missão, que não é fácil, né? Ele fala, quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. E é interessante a gente ver essas partes nas cartas, né? Que a gente vê que é uma carta de instrução e a gente vê que é um pedaço que é uma conversa mesmo, uma coisa que Paulo falava com as pessoas. Eu estava falando isso com a Erlane, que às vezes a gente tem mania de ler a Bíblia, ler algumas coisas, como algo que é uma regra. E a gente vê aqui que Paulo está falando, olha só, estou enviando para você, eu estou enviando um ou outro,
duas pessoas aqui, Artemas ou Tíquico, e quando eles chegarem aí, tiver tranquilo, vem para Nicópolis. Vai para Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então eu vou estar lá, vai lá ficar comigo, Tito. Quando eles chegarem aí, tiver tudo tranquilo, vem para cá ficar junto comigo. Então a gente vê que ele, obrigado, que era uma pessoa, né? Não era um robô ali que estava escrevendo aqui. Aí fala com ele. Aí ele, no versículo 13, ó, ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo. Intérprete da lei eram as pessoas que elas estavam ali entendendo, procurando estudar as leis dos profetas, as leis de Moisés, para poder passar para o povo. E às vezes eles precisavam de ajuda para poder entender, porque senão poderiam causar heresias. Ah, eu acho que é assim que eu vou pregar, e as pessoas acreditarem naquilo e acabam virando uma bola de neve. Ajuda a esse intérprete da Bíblia, da lei, e Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Desculpa. E quanto aos nossos que aprenderam também e a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados para tornarem não se tornarem infrutíferos. Então ele fala, olha, ajuda as pessoas que estão trabalhando na mesma obra que você, para as pessoas não desanimarem, para as pessoas não deixarem de pregar. Aqui fala, olha, no versículo 14 ainda, voltando. E quanto aos nossos, que aprenderam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos, não desanimem, para que o que eles estão fazendo, eles continuem fazendo. Ajude essas pessoas. Nós precisamos de ajuda. Quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo e às vezes a gente fala assim, isso não está tendo o resultado desejado, eu acho que poderia ser melhor, vou deixar de lado. Quantas vezes a igreja passa por um momento desse, os líderes da igreja podem passar por um momento desse, de desânimo. E nós, como cristãos, precisamos estar aí, como Tito, ajudando as outras pessoas. Todos os que estão comigo, no versículo 15, todos os que estão comigo mandam saudações a você e dê saudações aos que nos amam na fé. E aí termina com a bênção. Que a graça esteja com todos vocês. É interessante que ele começa falando com Tito, lá no versículo 4. Olha. Que a graça e a paz de Deus esteja com você. Com você. E ele termina falando que a graça esteja com todos vocês. Então aqui ele começa uma carta de recomendação para Tito, especificamente. Ó, você vai chegar, você vai escolher líderes, você vai confrontar os falsos líderes, os falsos mestres que estão aí. Você tem essas missões. Aí depois ele começa. Ele vai ensinar as pessoas a serem cristãos de verdade, pessoas íntegras. Aí depois ele vai falando para todo mundo, olha, vocês que estão aí nessa ilha, assim como nós, precisamos ser pessoas íntegras, que as outras pessoas vejam que o cristão verdadeiro é diferente e queiram ser como nós. E aí ele termina falando que a graça esteja com todos vocês. Então ele começou falando com um e terminou a carta falando com todos os cristãos que estavam ali. E nós que estamos vivendo esse mundo de hoje em dia, precisamos ter em mente esses conselhos que foram dados a Tito ali. Porque nós vivemos num mundo em que tantas coisas que estão falando aqui, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas são más, as pessoas têm a má fama, nós vivemos em um mundo em que todo mundo está querendo passar um por cima do outro por causa de dinheiro, estamos vivendo num mundo em que está tudo invertido. A pessoa que comete pecado de roubar, ela é esperta, e a pessoa que foi roubada é burro. A pessoa que foi traída num casamento, ela é motivo de escárnio, e a pessoa que traiu é a pessoa que é inteligente, vamos dizer assim. Está tudo invertido, sendo que era para ser vergonhoso para quem traiu do que a pessoa que foi traída. Hoje em dia está tudo assim. E aí ele fala, olha, o cristão deve ser diferente. O cristão não deve buscar as coisas do mundo. Nós, cristãos,
que estamos vivendo nesse século de hoje, precisamos entender que tudo que foi dito ali para Tito se reflete para nós também. Eu espero que a gente possa estar entendendo a mensagem que, a, que a mensagem que Paulo passou para Tito e que a gente possa estar entendendo que isso também serve para a gente nos nossos dias. Que o Espírito Santo esteja completando se algo faltou, que você, que eu quero estimular você a estar lendo esses livros também, estudando esses livros. Como eu disse, é um livro tão pequeno. Nós lemos o livro quase todo aqui de Tito. O livro de Filemão, próximo, teve uma vez que o Josias, o Josimar, quer dizer, deu um estudo sobre o livro de Filemão. É muito interessante, tem um grande ensinamento para a gente. Leiam esses livros, leiam essas cartas que você vai estar aprendendo mais de Deus, vai entender mais do que Ele quer para nós. Então, eu vou estar orando agora para encerrar e que você também esteja aí na sua casa orando, esteja pensando, meditando sobre a palavra do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando a Sua palavra e que a gente possa estar aprendendo a viver conforme a Sua vontade, não conforme a vontade do mundo. O Senhor esteja junto conosco, abençoando a cada um, cada lar que está nos assistindo, a cada um da nossa igreja, Senhor. Todas as pessoas que estão precisando da Sua ajuda, Senhor, como nós, que a gente possa estar realmente procurando ser pessoas diferentes do mundo e que a gente possa estar ser pessoas que condizam com a Sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus esteja nos abençoando. Esteja conosco na nossa igreja, no domingo, na escola dominical. Às 9 horas da manhã nós teremos a nossa escola dominical. Às 8 horas nós teremos a ceia. É isso mesmo. Às 8 horas nós teremos a ceia para as 8h30. Ih, perdi o horário da ceia. Esqueci o horário da ceia. Para os membros em comunhão, mas a escola dominical às 9 horas, que você esteja ali conosco. E à noite, às 7h30, nós teremos nosso culto evangelístico. Você também pode estar ali conosco. Estaremos transmitindo aqui no YouTube também esse culto evangelístico. Então você